paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, estamos juntos mais uma vez, eu louvo a Deus por isso, para fazermos o comentário da lição 7 da classe dos jovens, lição do dia 12/11 de 2017. O assunto é política e corrupção na perspectiva cristã. Vamos então analisar esse assunto, que nós sabemos ser bem atual e que praticamente todos os dias nós temos, através dos meios de comunicação, informações relacionadas à política e, em especial, de forma particular aqui no nosso país, também temos muitas informações relacionadas à corrupção no meio político. É claro que nós sabemos que a política ela tem uma abrangência maior, o significado de política vai além, é claro, do que está restrito ao poder, ao governo. Por exemplo, existe a política dentro de uma empresa, existe a política até dentro mesmo da família, mas especialmente quando nós pensamos em política, nós nos referimos e nos atemos à política no sentido do governo exercido por homens, pelos homens e para os homens. É o governo instituído, legalizado, formado por pessoas que representam a comunidade, isso no nosso caso, numa democracia, e essas pessoas então exercendo este poder, elas ali estão para a prática do bem comum. E, infelizmente, nós entendemos também que nesse contexto existem coisas más. É claro que também existem coisas boas, mas existem coisas ruins, negativas, e entre elas um dos piores males que existe na política é a corrupção dos agentes públicos, dos governantes, daqueles que foram eleitos ou daqueles que foram ali colocados, indicados para exercer um cargo público e que fazem uso dessa função, fazem uso desse cargo para benefício próprio através de meios ilícitos, sendo que um dos principais é a corrupção. Então nós vamos apresentar, vamos estudar, vamos olhar junto com os nossos jovens essa lição política e corrupção, mas na perspectiva cristã. Quando nós pensamos então na perspectiva cristã, nós devemos olhar para a palavra de Deus e nós vamos ver na Bíblia claramente a soberania de Deus sobre os reinos do mundo. Nós, quando lemos a palavra, assim, logo no começo da Bíblia, já no Gênesis, nós entendemos que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, ele governa sobre os reinos do mundo. Poderia citar como exemplo aqui o próprio faraó do Egito. Paulo explicou sobre isso no capítulo 9, versículo 17 da Epístola aos Romanos. O apóstolo Paulo disse que o faraó ele foi levantado, permitido por Deus para ocupar aquele cargo para aquele tempo específico, e aquele tempo referia-se ao êxodo, ao período dos juízos de Deus sobre o Egito, através das mãos de Moisés e Arão, e ali aquele faraó, ele sendo o governante máximo do Egito, uma das maiores e mais importantes potências do mundo naquela época, aquele faraó, ele foi estabelecido e a sua função, a sua posição, o seu cargo foi permitido por Deus para que Deus pudesse agir de forma gloriosa naquele tempo. É isso que Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 17. Nós vemos também a soberania de Deus com relação a Nabucodonosor. Nabucodonosor, o grande rei babilônico, que serviu de vara de correção de Deus para com o próprio povo de Judá. Não apenas o povo de Judá, mas muitos reinos e povos que Nabucodonosor conquistou,
mas especificamente com relação ao reino de Judá, o reino do sul, que era governado pelos descendentes de Davi, e esse reino também se afastou do Senhor, se desviou da palavra de Deus, da lei do Senhor, enfim, e por causa de seus pecados, Deus permitiu que eles fossem levados cativos à Babilônia. E Nabucodonosor, inclusive, é chamado de servo de Deus. Deus o chama de servo dele. Isso está em Jeremias capítulo 25, versículo 9, e também no capítulo 26 ou 27, versículo 6 do livro do profeta Jeremias, onde Deus chama Nabucodonosor de seu servo. Essa expressão servo ali não quer dizer que ele era crente, salvo. Quer dizer simplesmente que o Deus reina e governa e é soberano sobre os reis do mundo. E nós temos também, para exemplificar, talvez de forma ainda mais completa, a soberania de Deus com relação aos reinos do mundo, nós temos o capítulo 2 de Daniel, que fala da estátua de Nabucodonosor, o sonho daquela estátua que Nabucodonosor sonhou. E nós lembramos ali que quando Daniel foi dar a interpretação daquele sonho ao rei, através da revelação de Deus, o Daniel disse que a cabeça da estátua, que era de ouro, representava o próprio rei Nabucodonosor e, portanto, o Império Babilônico. Só que, conforme a descrição que Daniel vai dando, a estátua ia diminuindo o seu valor dos seus metais que eram ali usados, terminando nos pés da estátua, e aqueles pés eram formados em parte de barro e em parte de ferro. Isso mostra para nós, através da visão profética, que os reinos do mundo no final dos tempos terão um pouco de firmeza e também fragilidade. Só que os reinos do mundo terminam aí. Por quê? Porque no sonho de Nabucodonosor e na interpretação bíblica e profética de Daniel, uma pedra é cortada de um monte sem o auxílio de mãos, e essa pedra vem e fere a estátua nos pés, a estátua se desfaz, e essa pedra faz-se um grande monte que cobre toda a terra, e novamente, na linguagem profética, Daniel diz que esse reino é o reino de Deus que vai abranger toda a terra. Então nós entendemos que o Senhor reinará sobre a terra. Enquanto isso não acontece, ele domina ainda sobre os reinos do mundo, porque Deus, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Com relação a isso, nós também nos lembramos de um episódio que aconteceu até mesmo com o próprio Senhor Jesus, quando ele estava na presença de Pilatos, e Pilatos disse para o Senhor Jesus: você não vai me responder nada? Você não sabe que eu tenho poder, autoridade para te mandar soltar ou para te condenar? E a resposta de Jesus não foi dizer que ele não tinha poder. A resposta de Jesus foi que ele disse: nenhum poder teria sobre mim se de cima não lhe fosse dado. Então ele não ignorou que Pilatos exercia uma autoridade, tinha essa autoridade, mas ele deixou bem claro que a autoridade que Pilatos estava exercendo foi dada de cima. E isso não mudou, isso acontece nos dias de hoje também. Toda autoridade, todo o princípio de autoridade é divino, outorgado, concedido por Deus. Paulo fala sobre isso também no capítulo 13 da Epístola aos Romanos. E, enquanto o reino de Deus não vem sobre a terra, os governos e as formas de governar dos homens estão sendo permitidas por Deus, mas lembrando sempre que Deus é soberano sobre todos os reinos do mundo, sobre todos eles. Agora, uma vez que o princípio de autoridade provém de Deus, conforme Romanos capítulo 13, que eu acabei de citar, nós, como cristãos, nós devemos nos submeter às autoridades constituídas, entendendo também, e não podemos deixar de compreender isso, que nos reinos dos homens, nos governos humanos, haverá, sim, toda sorte de pecado,
desvios e injustiças, porque o homem é um ser caído. Então, em tudo que o homem está envolvido, vai ter a marca do pecado e suas terríveis consequências. Agora, é claro, onde o governo humano é exercido de forma ética, de forma responsável, o resultado é uma vida mais tranquila para a sociedade. Porque mesmo o homem pecando, tendo pecado, sendo um ser caído, ele ainda traz em si algo da imagem de Deus. E, portanto, ele pode, mesmo caído, agir de maneira altruísta, de maneira ética, de maneira correta e de maneira com bondade para com o seu semelhante. Por isso que cada um será julgado de acordo com aquilo que ele praticou. Inclusive os governantes do mundo, aqueles que têm autoridade, receberam autoridade, estão debaixo de autoridade, eles haverão de prestar contas do que fizeram com essa autoridade permitida por Deus. Deus permitiu que algumas pessoas pudessem estar em funções onde eles possam, através de um trabalho, beneficiar o próximo, que é isso que, em tese, a política deveria proporcionar. Fazer com que as pessoas beneficiassem os seus semelhantes, podendo assim administrar os recursos que o governo arrecada. Então eles têm o poder de administrar, de fazer leis, de determinar aplicações e por aí vai, em benefício da nação, ou do estado, ou do município, portanto em benefício das pessoas. E essa responsabilidade é ao mesmo tempo um grande privilégio de poder servir, de poder ajudar o próximo. O grande problema que ocorre muitas vezes é quando alguém atinge essa função ou consegue alcançar essa posição e essa pessoa faz uso dessa posição de poder, de autoridade, não em benefício do próximo, mas em benefício próprio, querendo com isso enriquecer-se, constituir patrimônio e por aí vai. E aí entra a malfadada, terrível corrupção. Porque quando o agente público ele usa de meios ilícitos e tantos meios outros para se locupletar, para se beneficiar, para cometer injustiças e com isso ganhar ou financeiramente, ou prestígio, ou para o seu grupo, não importa, mas a partir do momento que ele age dessa forma, de forma injusta, ilícita, incorreta, ele infringindo a lei, não apenas a lei, mas a própria moral, a própria consciência, agindo dessa forma, essa pessoa então não está cumprindo com honradez a grande função e a honrada função que ele deveria estar desempenhando. Agora, um dia todos haverão de prestar contas a Deus. Todos, 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 sejam grandes e pequenos, todos haverão de prestar contas a Deus. Então, o ponto 1 da lição fala da política governamental e a corrupção. E, infelizmente, a gente vê que esse mal ele está incrustado na nossa política governamental e aqui no Brasil não dá para ninguém dizer que não é desse jeito. Ponto 2 da lição fala da separação entre igreja e Estado. A igreja, ela é uma obra divina. Ela é a obra de Deus, constituída dos salvos em Cristo Jesus, pela graça de Deus, e nós entendemos que a cidadania da igreja, ela é celestial. Ela é uma cidadania celestial, porque nós nascemos de Deus, nós fomos salvos. E a própria palavra igreja quer dizer chamados para fora. Agora, enquanto estamos aqui na terra, nós exercemos também como cidadãos a nossa cidadania terrena. É evidente que isso acontece, mas nós não devemos nunca nos esquecer que prioritariamente nós somos cidadãos do reino dos céus, em primeiro lugar,
E o nosso compromisso primeiro é com o reino de Deus. E o reino de Deus, segundo Paulo escreveu em Romanos 14, 17, não é comida nem bebida, mas é alegria, justiça e paz no Espírito Santo. Isso é uma descrição do que se constitui o reino de Deus. Então é evidente que a igreja é um povo que vive a vida espiritual como prioridade, como primazia e como foco central de tudo o que ela faz. Por quê? Porque o nosso reino é um reino espiritual, os domínios da igreja não são terrenos, mas são domínios celestiais, de onde nós também esperamos o nosso Salvador. Agora, enquanto nós estamos aqui na terra, exercendo a cidadania também terrena, que nós não devemos deixar, porque nós somos cidadãos, devemos cumprir leis, temos direitos e temos deveres, mas enquanto nós estamos aqui na terra, a Bíblia fala que nós devemos viver como sal da terra, como luz do mundo, como peregrinos e forasteiros, e Paulo diz que nós podemos usar do mundo, mas como dele não usássemos, ou como dele não abusássemos. E também deveríamos viver aqui na terra como servos de Deus. E resumindo tudo, a maneira como um cristão deve viver, como a igreja deve viver aqui na terra, é fazendo tudo, seja por palavras ou por obras, em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Então, em tudo que a igreja estiver realizando, de forma coletiva, ou em tudo que o cristão, de forma individual, ele estiver envolvido, o princípio ético do cristão é: Deus deve ser glorificado através disso. Uma igreja local também, através da sua liderança, do seu pastor, do ministério e da sua membresia, ela deve ali na comunidade onde ela está inserida, ter como alvo a glória de Deus naquela comunidade. Agindo dessa forma, o cristão, ele vai encarar a política simplesmente como mais uma esfera da vida humana onde Deus deve ser glorificado. Não haverá diferença alguma. Assim como o advogado, no seu exercício da sua função, o cristão deve viver de tal forma que Deus seja glorificado, e isso em qualquer outra área da vida ou em qualquer outra atividade da vida, e isso inclui também o serviço público, os cargos eletivos, em tudo na vida onde um cristão está envolvido, ele deve ter essa ética suprema do reino. Se Deus vai ser glorificado através daquilo que eu vou fazer, se a minha atitude, se o meu comportamento, se a minha ação vai glorificar a Deus. Então esse é o princípio que o cristão deve viver, inclusive também, outra vez digo, na política. Então nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que glorificaram a Deus nas mais diversas situações. José, ele glorificou a Deus na casa de Potifar, ele glorificou a Deus na prisão, ali no Egito, e ele glorificou a Deus no palácio. Daniel e seus 3 amigos, eles glorificaram a Deus na corte do rei Nabucodonosor e depois também em outros reis que se sucederam. No Novo Testamento, nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo e os apóstolos que glorificaram a Deus, vivendo no contexto em que estavam vivendo ali, eles glorificavam ou glorificaram a Deus. E glorificar a Deus é viver no contexto secular, mas tendo um compromisso com Deus, com a sua verdade e com a sua palavra. Assim, nós glorificamos a Deus. A empregada doméstica, o fiscal tributário, o pedreiro, o mecânico, o pastor, o legislador, o prefeito, seja quem for, se for um cristão, deve glorificar a Deus no seu trabalho, na sua vida, na sua atividade. Não podendo se deixar conformar com o mundo. Não podendo se conformar com o mundo, porque nossa mentalidade é uma mentalidade renovada
Porque a Bíblia ensina que nós temos a mente de Cristo. E o cristão, então, ele vive aqui, a igreja aqui está, só que nós entendemos claramente que a igreja jamais vai viver uma união com o poder constituído, com o Estado. Não vai nunca haver, ou não deveria nunca haver, a união, a unidade entre igreja e poder público constituído, porque são poderes diferentes, que estão exercendo funções diferentes. O poder público, o poder secular na área humana, física, a igreja na área espiritual, ganhando almas para o Senhor Jesus Cristo. O governo cuida do bem-estar das pessoas. A igreja deve cuidar das almas das pessoas. O governo é regido e levado por leis e pela Constituição. A igreja é conduzida pela palavra de Deus. Então, o poder que a igreja exerce é um e o poder que o governo exerce é outro. O grande problema é quando esses caminhos se entrelaçam, ou de uma parte ou de outro, e aí essa união não será benéfica, porque a história já mostrou para nós isso. Nós já temos exemplos na Bíblia e na história que a união entre religião e poder temporal não dá certo. Agora, a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, ela nunca vai partir para esse casamento ilícito com o Estado. A igreja não. Agora, líderes religiosos podem fazer, religiões específicas podem fazer, grupos religiosos podem fazer, igrejas locais podem fazer, mas a igreja de Cristo, ela sempre será um povo à parte, separado, que vai cumprir o seu papel, e cumprindo o seu papel, na verdade, ela vai estar até prestando um serviço ao próprio governo, porque ela vai estar beneficiando, e ela beneficia mesmo a sociedade. Bom, como exemplo de coisas negativas que acontecem quando a religião se torna unida ao poder, é o exemplo de países dominados pelos muçulmanos, pela religião islâmica. Nós sabemos que nesses lugares onde o Estado é islâmico, nós sabemos que ali há uma privação de muitas liberdades. As pessoas não podem praticar outra religião, ou se praticarem, então tem inúmeros obstáculos e dificuldades para que isso aconteça. Por quê? Porque é exigido das pessoas aquela fé, é imposta, na verdade, às pessoas. E aí as pessoas ficam sem liberdade. Nos países cristãos, e pensando no nosso contexto brasileiro também, nós percebemos líderes religiosos que se envolvem tanto com o poder temporal, com o poder humano, com o poder político, e se envolvem dessa maneira por N motivos, mas o que acontece com isso? Escândalos, vergonha, e o Evangelho de Cristo é envergonhado por pessoas que se dizem pregadores, pessoas que se dizem ministros do Evangelho, mas que infelizmente acabam se envolvendo em atividades errôneas, escusas, muitas vezes para benefícios, e aí traz escândalos para o reino de Deus. Esse é o grande problema. Quando líderes religiosos, e no tempo de Jesus a gente vai lembrar que os saduceus, o próprio Sinédrio, os anciãos de Israel, que estavam unidos com o poder romano, e nós sabemos da extrema corrupção que existia no poder religioso dos dias de Jesus Cristo, nos dias de Cristo, exercendo uma função tão nobre, mas também corrompidos, uma religião tão corrupta, tão longe de Deus, que não conseguiram entender até mesmo a visitação do próprio Deus entre eles. Então, o poder humano, o poder temporal, ele acaba cegando as pessoas. Então, a igreja, ela tem que ter a postura cristã. Então, a política de corrupção na perspectiva cristã é entender que nós vamos fazer nosso papel como cristão individualmente. Qualquer cristão
se candidatar, pode se eleger, não tem problema nenhum com relação a isso, porque é uma função, uma atividade, um trabalho como qualquer outro. O grande problema é que nós devemos entender que a igreja não tem necessidade alguma de buscar o poder humano. A igreja não tem. Por quê? Porque a igreja é espiritual. Nós devemos nos lembrar que lá no monte da tentação, Satanás ofereceu para Jesus os reinos do mundo. E Jesus rejeitou, Jesus disse não. Então o reino que Jesus rejeitou, nós cristãos também rejeitamos. O que nós esperamos é a vinda do Senhor para estabelecer o seu reino na terra. Por isso nós oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, não há. Água e óleo não se juntam, igreja e poder temporal, Estado, não se misturam também. Ah, mas tem igrejas, tem denominações, isso aí são denominações e são igrejas locais. Mas a igreja de Cristo, o povo de Deus, tem uma visão espiritual, sem deixar de viver sua cidadania, e um crente com os olhos no céu, os pés na terra e vivendo para a glória de Deus aqui na terra, buscando o poder do Espírito para ganhar almas para o reino de Deus, não buscando o poder temporal para ganhar dinheiro, mas buscando o poder do Espírito Santo. Esse é o nosso alvo e esse é o nosso objetivo. O ponto 3 da lição fala como o cristão deve lidar com a política e a corrupção. Eu já falei sobre isso no nosso comentário. É evidente que o cristão tem que ter a sua consciência, a sua ética voltada para a glória de Deus. Essa é a visão do cristão, essa é a ótica do cristão, e fazendo assim, ele vai ser um crente em qualquer lugar que ele esteja, em qualquer ambiente que ele esteja. Se ele for para um ambiente corrupto, ele não vai se corromper, porque ele é um cristão. A sua consciência não vai admitir a corrupção. Se ele se corromper, ele vai deixar de ser sal, e o sal, quando não presta, ele tem que ser jogado fora. E é triste quando um cristão perde o seu testemunho, quando ele perde o seu brilho, quando a luz perde o seu brilho. É terrível quando isso acontece, porque às vezes não se recupera jamais. Então, em qualquer área da nossa vida, nós devemos zelar pelo bom nome que nós carregamos, que é o nome de Cristo. E no mundo político, no trabalho público, no serviço público, da mesma forma o cristão deve glorificar a Deus. Então, concluindo, não haverá neste mundo uma transformação da sociedade pelo simples fato de cristãos atuarem na política. E a história mostra isso para nós. Escândalos e mais escândalos. Nós lembramos do tempo da Idade Média, onde o papismo era um governo poderoso, e quantos escândalos, e quantas vergonhas, e quantas injustiças, e quantas crueldades, e por aí vai. Por aí vai. E as religiões demonstrando essa falta de discernimento do poder público e do poder humano, do poder espiritual, e isso acontece nos reinos do mundo mesmo. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que o que o Senhor Jesus edificou não foi algo para essa terra, foi algo para Ele, uma noiva para Ele, um povo para Ele, que o glorifica e que ama o próximo. Então a gente ama o próximo em todas as áreas da nossa vida, inclusive na política. Mas não é só na política. A gente ama o próximo de todas as formas, em todas as nossas maneiras de viver, nós amamos o nosso próximo. Então não vamos nos iludir jamais com o discurso de que a igreja precisa ganhar poder humano para mudar a sociedade. Quem vai mudar a sociedade é Jesus Cristo, quando Ele voltar para estabelecer o seu reino na face da terra, como Daniel previu, como as Escrituras nos mostram. Quem vai dar jeito para esse mundo
não são os cristãos. Quem vai dar jeito para esse mundo é Cristo. Cristo, Ele quando voltar, Ele vai fazer tudo o que a profecia diz que vai fazer e Ele vai estabelecer o seu reino de paz e vai reinar com vara de ferro. E a igreja reinará com Ele. Aí sim a igreja reinará com Ele. Porque o reino da igreja não é aqui e não é agora, mas é quando Cristo vier, quando Cristo voltar. E por isso nós oramos dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E enquanto Ele não vem, façamos o nosso papel de bons cristãos em qualquer área de nossa vida.